Boa noite, meus alunos, prezadas alunas. Mais uma vez estamos aqui com a bênção de Deus, que Deus possa nos abençoar, nos proteger nessa noite, abençoar nosso trabalho, nossas atividades. E mais uma vez eu repito, quem começa com Deus, termina com Ele. Que Deus possa fazer presente em nossa vida em todos os momentos. Na aula passada, recapitulando rapidinho com vocês, nós começamos dando uma introdução sobre quem considera empresário. Empresário é aquele que exerce atividade lícita, econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Como eu disse na aula passada, no Código Civil de 2002, para cá, estabeleceu que também a prestação do serviço fosse englobada, incluída também no direito empresarial, porque não era reconhecido o trabalho, bens ou serviços não era reconhecido pelo Código Antigo de 1916. Para exercer a profissão de empresário, atividade de empresário, ele tem que ter a manutenção contábil, que eu disse, e vou repetir para recapitulando rapidinho. O empresário ele tem que ter a sua manutenção contábil. Isso deu mais uma atividade para o escritório de contabilidade, para os contadores principalmente, para que seja atualizada todas as informações, como no contrato social, localidade da atividade empresarial, capital social e etc. Isso nós já falamos. E a empresa que não tiver regularizada, registrada na junta comercial, ela não terá direito à recuperação judicial. Como eu disse para vocês, antes de 2002, não existia recuperação judicial. A empresa que estivesse com a saúde financeira ruim, ela já entrava em falência e as atividades eram encerradas e os empregados eram demitidos. E a prioridade, no caso de falência, no código anterior, de 1916, a empresa fechava, pagava primeiramente o crédito prioritário, que era dos funcionários, dos empregados, e depois pagavam os créditos, o crédito do governo, né, os impostos, etc. E os bens eram leiloados, mas depois de muitos anos eles eram deteriorados, e quando ia para leilão, para apurar dinheiro para pagar as contas dos fornecedores, aqueles produtos não tinham muito valor e os credores ficavam sem receber. E além de gerar muito desemprego, não gerava, cessava o recolhimento de impostos para o governo, não era bom. Por isso surgiu então, a partir de 2002, que é o Código Civil mais recente, substituindo o de 1916, que estava totalmente defasado. Surgiu então a recuperação judicial. A recuperação judicial, ela está evitando muitas falências precipitadas, dando oportunidade para as empresas recuperarem. Por isso que o título fala recuperação judicial, porque dá oportunidade da empresa restabelecer as atividades, porque, como eu disse na aula passada, nós estamos vivendo um momento em que as empresas estão sofrendo muito a consequência da pandemia. Por quê? Porque não cessando as atividades das empresas, as empresas têm que pagar os funcionários ou demitir os funcionários, reduzir a jornada de trabalho, o consumo de bens diminuiu muito, principalmente os bens que não são de última necessidade, e isso aí trouxe um desequilíbrio financeiro para as empresas. E as empresas, por exemplo, concessionárias não podiam vender carro, estavam paralisadas. Elas não vendendo carro, as fábricas de veículos cessaram as suas atividades. Cessando as atividades, os empregados foram para casa. Quando não foram demitidos, eles tinham redução no seu salário.
E isso trouxe um desequilíbrio social muito grande. A título de exemplo, vou citar para vocês a Parmalat. A Parmalat é uma das grandes empresas multinacional que ela teve as suas atividades cessadas e eles pediram a falência da Parmalat. E a Parmalat, como gerava muito emprego, precisava de não cessar as atividades para não haver tanto desemprego e cessar o recolhimento dos impostos. E com isso deu início à recuperação judicial, que antes de fechar a fábrica, a justiça, determinou uma recuperação que não era ainda judicial, mas pediram em juízo, que não existia recuperação judicial naquela época, eles pediram em juízo, através de advogados e administradores também, que não cessasse as atividades, que aquela empresa não se cessasse, não demitisse os empregados, continuasse, mas continuasse através de auditores, de contadores, de administradores, que administrassem a empresa e tirasse aqueles diretores que levou aquela empresa na beira da falência. Então a justiça determinou uma auditoria, trocou a diretoria e os auditores que recebiam os seus honorários através da justiça, até hoje é feito dessa forma, aqueles administradores e contadores, uma vez já habilitados e formados, vocês terão a oportunidade de serem um perito contábil, uma perita contábil judicial. Os honorários são os honorários satisfatórios, eles pagam bem e não tem direito de ser lesados, e é uma fonte de renda que, para vocês, contadores e administradores, é muito importante você participar quando formarem também. Isso é uma sugestão que eu estou dando, depois vocês vão tomar mais conhecimento a respeito. Muito bem, da Parmalat, para vocês entenderem o que é recuperação judicial. Saíram os diretores, os administradores, entraram então os auditores para administrar a empresa, os contadores fizeram um levantamento contábil, fizeram muitas mudanças através dos bons administradores da empresa, administradores judiciais, nomeados pela justiça. E o que fizeram? A primeira coisa que eu me lembro, alguns de vocês talvez saibam que na Fórmula 1, por exemplo, existia esses carros de corridas da Fórmula 1 que era patrocinado pela Parmalat. E não fica barato um carro de corrida. Aliás, não é um carro, são vários carros de corrida. As peças são com muita tecnologia, fibra de carbono, para quem não sabe, é uma peça resistente, que ela resiste impacto, mas para vocês terem uma ideia, uma frentinha daquele carro de Fórmula 1, ela não fica por menos de R$1 milhão. Tem o salário vultuoso dos pilotos de prova. Quanto mais experiente e tiver habilidoso, mais habilidade, maior é o salário dos pilotos, porque tem um piloto de reserva, tem um piloto de corrida. Tem os mecânicos, tem o deslocamento de país para país e fica muito caro. E o que o administrador fez? Vamos tirar esses carros da pista. Vamos cessar essa despesa para aquela propaganda Parmalat na hora da corrida, que não durava nem 1 hora, às vezes 1 hora ou pouco mais, por semana, por quinzena. E não gerava tanto lucro aquela propaganda no carro Parmalat. Para manter esse carro de corrida, custava muito caro para a empresa. A primeira coisa que o auditor, o administrador fez, retirou aqueles carros, venderam os carros, venderam as peças, demitiram os mecânicos, demitiram os pilotos, demitiram os comentaristas e etc. E os terceirizados também. Então cessou fecharam uma torneira em que cessou muito a despesa desnecessária, que não trazia tanto lucro para a empresa, e a empresa os administradores foram cortando tudo que era
supérfluo para a empresa. Algumas situações eles terceirizaram o serviço, outras situações eles mudaram, usaram a tecnologia em favor da empresa, comprando aparelhos que eram e são até hoje aparelhos que substituem a mão de obra e etc. Investiram na empresa, a empresa recuperou e depois disso, surgiu então em 2002 a lei que está estabelecida no Código Civil, que hoje não tem, como eu disse na aula passada, Código Comercial mais, nem fala comércio, fala empresa e empresário. E surgiu então a recuperação de empresas estabelecida no Código Civil. E aí hoje, as empresas que nós estamos falando em termos de hoje, as empresas que estão sofrendo com essa pandemia, ela tem incentivo do governo, ela tem prazo para pagar os seus fornecedores, elas têm mais flexibilidade com seus funcionários, com a mudança da lei trabalhista, reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista flexibilizou muito, pode negociar empresa e empresário, e com isso evitou muito falências, as falências que acabavam com a empresa. Eu achei interessante sobre esse assunto de lei de falência, que o autor de um livro que eu li, ele falou assim, que não se cura uma doença matando o seu portador. Eu achei muito inteligente essa conotação desse autor. Você não pode curar uma AIDS ou um câncer matando o seu portador. A pessoa que tem câncer, tem câncer, vão acabar com o câncer dele, mata o portador, o portador do câncer, do vírus do vírus da AIDS, da AIDS, ou está com câncer e não vai adiantar tentar curar, a tendência é aumentar, vamos acabar com o sofrimento do portador, vamos matar o portador que acaba com o câncer. Vai curar o câncer matando o portador. Eu achei muito interessante. E esse autor do livro de Direito Empresarial quis dizer o quê? Não pode matar a empresa para saldar seu débito, para curar a sua doença financeira. Então, hoje a justiça ela é favorável que as empresas tenham oportunidade de recuperar, de respirar, sem mandar os funcionários embora. Daí a recuperação judicial. E para ter direito à recuperação judicial, as empresas, preste bem atenção aos contadores e administradores. As empresas, para ter o direito à recuperação judicial, ela tem que estar totalmente regularizada, a sua manutenção contábil tem que estar em dia, a empresa não pode ter títulos protestados e muito menos títulos executados. O que é título protestado? Para aqueles que não sabem, se a empresa não paga em dia o seu débito, o boleto bancário, principalmente, aí o credor pode apresentar o título e imediatamente, depois de 5 dias úteis, dependendo do que estiver estipulado no boleto bancário, porque na maioria dos boletos bancários vem lá, o não pagamento até após 5 dias, o título será enviado para o cartório de títulos e documentos. O que é isso? O título vai para o cartório de títulos e documentos, não é na justiça, né? Isso é extrajudicial. O cartório de títulos de protesto, a pessoa leva lá o título e o cartório de protesto notifica a empresa, dando 3 dias, para que a empresa pague aquele valor sob pena de protesto. Aí, uma vez notificada a empresa, se o título é devido, a empresa pode pagar aquele título, vai ter um acréscimo das custas
e emolumento do cartório. Aí o nome, ele vai lá no terceiro dia, paga o título, não vai sujar o nome da empresa. Mas imaginemos se a empresa tem um título que ele é indevido, e emite o boleto e a mercadoria não chega. Aí o empresário não paga o boleto porque o boleto já foi descontado no banco. O banco manda o título para o protesto e a mercadoria não chegou. Aí a empresa pode contratar um advogado para requerer uma sustação de protesto, dizendo que isso aí já é através de advogado, através da justiça. Ele entra com um pedido judicial pedindo ao juiz que determine o cartório para não protestar o título, porque o título não tem origem, não é devido àquele crédito, porque a mercadoria não chegou no destino e etc. Pode o juiz dar ou não uma liminar. Essa liminar é uma decisão provisória que manda uma ordem judicial para o cartório não protestar o título até discutir o mérito. O que é discutir o mérito? Se o título é devido, se a mercadoria foi entregue ou não foi entregue, se a mercadoria que entregou foi a que ele comprou, que ele contratou ou não. Depois, no final, se ficar provado que a mercadoria não foi entregue, aí o juiz dá uma decisão que aquele título é indevido, a empresa fica com o nome limpo. Se provar que o título é líquido e certo, que é devido, que a mercadoria foi entregue, o título é protestado, a firma tem que pagar e, uma vez protestada, ela fica cadastrada como uma empresa que já teve um título que não foi pago no tempo hábil. Isto não pode acontecer. Você, administrador, você, contador, você não pode deixar a empresa na inadimplência. O que é inadimplência? Ela não pagar em dia os pagamentos devidos. Eu acho que eu fui claro até aí. Qualquer dúvida, depois vocês podem me perguntar no WhatsApp, que eu tenho o maior prazer em esclarecer para vocês. Aqui está dizendo também não terá legitimidade ativa para recuperação judicial, né? Algumas empresas que não tiverem o seu contrato social regular, a escrituração contábil em dia, não terá legitimidade as empresas que tiverem títulos protestados, que acabei de falar para vocês agora, e etc. Por outro lado, está aí nos slides que eu já mandei para vocês, quem estiver acompanhando, tiver alguma dúvida, pode depois entrar em contato. Muito bem. Por outro lado, se seguir corretamente todas as determinações a eles impostas, terá, dentre outras vantagens, o benefício de se valer da eficácia probatória de sua escrituração contábil, prevista no artigo 379 do CPC, e poderá pedir falência de seu devedor. Então, ela tem um prazo. O que é eficácia probatória? Foi o que eu acabei de falar para vocês. Vocês vão provar que a empresa não tem a obrigação de pagar um fornecedor que não entregou mercadoria no prazo. De entregar uma mercadoria que ele comprou um tipo de mercadoria, chegou outra. Muito bem, acho que já deu para a gente discorrer bem sobre esse assunto que nós começamos na primeira aula. Dando continuidade, nós falamos sobre o empresário individual. Empresário individual, não é? É aquele, pode ser pessoa física ou jurídica, como pessoa física será chamado de empresário individual. Sendo pessoa jurídica, será chamado de sociedade empresarial. Então, o que é isso? Um advogado ele pode ter, como eu disse na aula passada, estou repetindo como recapitulação da matéria, para frisar bem, para que a gente possa fazer uma avaliação e vocês terem mais bagagem para responder as questões. Muito bem. Então, o advogado pode ser pessoa física e pessoa jurídica quando ele estiver registrado na junta comercial
e oferecer então um serviço e fornecer nota fiscal ou cupom fiscal para as empresas que ele prestar serviço. Ele é uma pessoa física, mas ele é um empresário, pessoa física, o advogado, o contador, o administrador, o médico, o veterinário, etc. O novo Código Civil de 2002, que eu estou repetindo só para vocês memorizarem, para saberem que nessa nossa matéria hoje, que nós estamos estudando até o final do semestre, essa matéria é uma matéria que foi totalmente modificada a partir de 2002. Por isso que às vezes eu estou sendo um pouco redundante falar. O novo Código Civil de 2002. Quando fala novo Código Civil de 2002, você fala assim, mas já tem 18 anos. Mas o anterior é de 1916. Então, superando a antiga teoria dos atos de comércio, adotou a teoria da empresa, que eu já disse, hoje não é comerciante, é empresário, e regulação das atividades. E alargou o âmbito de incidência do direito empresarial antes delimitado pela teoria dos atos de comércio. Antigamente era a teoria dos atos de comércio, hoje não existe mais, não é? E para nele abranger, isso eu falei, vocês devem estar lembrando, que eu falei na aula passada que abrangeu, englobou, colocou dentro do Código Civil prestação de serviço que não existia antes no código anterior, não era reconhecida. Então o advogado não poderia fornecer cupom fiscal para as empresas, para bancos, etc. Hoje pode, depois de 2016. A negociação de imóveis e atividades rurais, enfim, para disciplinar uma forma específica de produzir ou circular bens ou serviços. Novamente está falando sobre serviços. Antes, a empresarial, antes da entrada em vigor do novo Código Civil, essa teoria já vinha sendo acolhida pela doutrina, pela jurisprudência e por algumas leis esparsas. O que eu disse para vocês aqui sobre essa empresa que foi a primeira empresa que adotou a recuperação judicial, né? Então, a jurisprudência já adotava isso. Não tinha lei, mas você tinha jurisprudência, não é? Da Parmalat ser recuperada. A Parmalat foi recuperada judicialmente através de quê? De uma jurisprudência. E essa jurisprudência tem força de lei. E a jurisprudência acabou virando uma lei. É justamente o que está falando aqui. Antes da lei, já começaram a praticar. E como eu disse, para reforçar a nossa tese, não é? A Parmalat foi uma das pioneiras sobre a adoção, a criação da recuperação judicial. Como quem está acompanhando os slides aí, ó, conforme já mencionado, o empresário que não pode mais ser chamado de comerciante em virtude da adoção da teoria da empresa, é definido como empresário aquele profissional exercente de atividade econômica organizada para a produção de bens ou serviços. Muito bem. Esse conceito nós vimos então um profissionalismo, né? Tem que fazer da empresa uma profissão, a atividade tem que ser organizada, tem que estar devidamente registrada, tem que ser uma atividade lícita e a mão de obras, insumos e tecnologia. Muito bem, nós já falamos. Letra C, produção ou circulação de bens, em decorrência do disposto do parágrafo único do artigo 966. Agora eu não vou falar mais Código Civil. CC quer dizer CC/2002, entendam-se Código Civil 2002. Podemos concluir que as atividades econômicas civis que não se enquadram no conceito de empresário e, portanto, não se submetem ao regime jurídico empresarial. Atividades econômicas civis, que eu já disse, advogados, médicos, contadores, etc. Muito bem. Vamos ver aqui agora. Profissional intelectual, não é? Eu estava assistindo agora uma reportagem sobre a nova vacina, que o Brasil está comprando a tecnologia da
da Alemanha, não é? Porque aí fala o quê? Profissional intelectual. Ou então o médico que inventou essa vacina que ainda está em teste, ele tem o seu valor, pode cobrar essa ideia de criar essa vacina, não é? Então eu associei esse assunto na nossa matéria. Então, o profissional intelectual, aquele que inventou a vacina. Temos também um produtor rural, que antigamente não poderia ser empresário, hoje já pode, as cooperativas. Falando sobre capacidade de empresário, que pode exercer aqueles que não forem impedidos, não é? Assim tem capacidade para exercer. Entrou no novo Código Civil os ébrios, que não existia no código anterior, os viciados de tóxicos também não tinha, etc. Hoje nós vamos então entrar aqui sobre um assunto, quais são as pessoas que estão legalmente impedidas de exercer a capacidade de empresário. Eu posso pedir para você numa avaliação, para você citar 2, 3, 5 casos, 5 exemplos de pessoas que estão legalmente impedidas de exercer atividade empresária. Aqui tem, letra A, o falido não reabilitado. Está no artigo 195 do Decreto-Lei 7.761 de 45, ela está em vigor até hoje. Então, as empresas que faliram, porque não quer dizer que tem hoje a recuperação judicial, que não vai existir a falência existe. Por que existe? Porque às vezes a empresa não está com o nome limpo, a empresa está lesando os credores, está deixando de pagar os empregados, a empresa pode falir. Mas quando a empresa tem uma situação que a saúde financeira da empresa não está boa, ela pode ter a sua atividade mantida por ordem judicial até recuperar. Que tem empresa agora que está devendo muito, porque ela cessou suas atividades. E nem por isso que ela cessou, ela tem que falir. Ela pode entrar com recuperação judicial. Citamos, por exemplo, as linhas aéreas, as grandes empresas aéreas, estão passando por de piores momentos da época, não é? Jamais vivida. Por quê? Os aviões estão parados. Os aviões parados eles estragam mais do que em operação. O quanto de prejuízo que eles estão tendo, não é? Então, a justiça vai obrigar os credores a esperar a empresa colocar seus aviões em movimento, operando, né, vamos dizer assim. Quando começar a operarem as linhas aéreas normalmente, aí eles vão pagar de acordo com o faturamento. Porque se pensam bem agora, porque não pode, as empresas não podem operar. Não pode operar, não paga o fornecedor. Aí ele deve postos, abastecimento, combustível, pilotos, aeromoças, o piloto, etc. Não é? E o avião parado, isso tem um custo. Então a empresa, quando voltar, acabar essa pandemia, se Deus quiser, que tomara que não demore muito, as empresas vão normalizar a situação. E quem tem dinheiro para receber das grandes empresas, as empresas aéreas, elas vão ter que ter paciência, esperar o pagamento. Eles não podem pegar lá e tomar o avião, pôr fogo no avião. Tá certo? Então, por isso que hoje eu estou reiterando que a recuperação judicial é uma situação dessa que nós estamos vivendo. Imagine, então, uma empresa aérea. Posso pedir um exemplo? Você pode citar a empresa aérea que cessou suas atividades não porque ela estava com a saúde financeira ruim. Foi por uma situação caótica dessa pandemia, que ninguém esperava. E outras empresas, né? Aqui na letra B, fala que aqueles que foram condenados
pela prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade empresarial. O que é isso? Então, um dono de uma empresa que foi condenado que na prática de crime, cuja pena, a condenação dele, ele não tem condições de administrar a empresa, não é? Ele não tem condições de ser empresário. Porque como que o indivíduo, dentro de um presídio, numa penitenciária, ele pode ser considerado empresário? Não tem, legalmente não tem jeito, não é? Então, outra situação aqui, letra C, o leiloeiro. Quando a gente fala leiloeiro, para aqueles que não sabem, leiloeiro é aquelas pessoas que quando um bem é apreendido pela Receita Federal, Receita Estadual, até pela própria Justiça, quando você deve e não paga a pessoa que você contratou um serviço, comprou alguma coisa, a pessoa não recebe, ela procura a justiça vai atrás daquele devedor e fala para ele, ó, você vai ter que pagar essa dívida sob pena de penhora. O que é penhora? Ah, não tem dinheiro, mas ele tem um terreno, ele tem um carro, ele tem uma moto. Então a justiça pode ir lá e penhorar. O que é penhorar? Pegar aquele bem, esse bem às vezes fica na própria mão do devedor, ou então na mão de quem tem dinheiro para receber daquele devedor, como depositário, e esse bem vai a leilão. O que é leilão? Se o bem, uma moto vale, vamos imaginar um carro que vale 50 mil reais, a tabela é 50 mil, e a pessoa não pagou, aí a financeira vai lá e pega aquele carro. Esse carro, ele vai ser avaliado pelo avaliador judicial. Se na tabela FIP, por exemplo, a tabela que regula o preço de veículo, o veículo usado está valendo 50 mil, o leiloeiro, o avaliador, ele vai avaliar o carro 20% mais barato do que o preço da tabela. Então, se o carro vale 50, ele já começa a cair o preço. Ele já vai cair para 40 e vai leilão. Aí no dia do primeiro leilão, ninguém vai lá para arrematar o carro. Ó, o carro foi apreendido, vai a leilão tal dia, tal hora, no saguão do fórum. E os interessados que procurem, vai lá, tem muitas pessoas que vivem disso, que tem dinheiro. Chega lá, o carro está por 40 mil. 40 mil, quem dá? Não, ninguém quis dar oferta nenhuma. Não teve nenhuma pessoa interessada no carro. O juiz marca o segundo leilão. O segundo leilão ele pode ser vendido até 60% mais barato. Olha só a situação. O que é isso, leiloeiro? O leiloeiro é aquela pessoa que ele é concursado, leiloeiro judicial, leiloeiro profissional. Ele tem que se passar no concurso, ele tem que ser um profissional. Ele tem uma profissão, leiloeiro profissional. Aí esse leiloeiro vai no dia lá e aparecem as pessoas interessadas, porque o leilão, no segundo leilão, o carro pode sair até 60% mais barato do preço da tabela. Aí a pessoa chega lá, vê uma moto, cresce os olhos, uma moto nova, que vale 50 mil, ela vai leilão, ela pode chegar até 20 mil. Aí aparece uma pessoa, 50 mil, dou-lhe uma, ninguém paga 50 mil, o cara eu pago 45 mil fulano paga, 45, dou-lhe uma, o outro assim, eu pago 46, vice-versa, né? Aí chega aquele que der um lance maior, ele leva a moto. Às vezes não tem, vai uma ou duas pessoas, ele arremata uma moto de 50 mil para 30 mil, 25 mil pela metade do preço. São os leiloeiros. Então eles não podem ser empresário. Ele tem que exercer atividade só de leiloeiro. Os estrangeiros também estão impedidos. Os estrangeiros, sociedades não sediadas no Brasil. Então, as empresas de outros países, não podem estabelecer aqui se não estiver devidamente reguladas pela lei brasileira. Então, essas empresas, estrangeiros ou sociedades, então fala pessoa física, os estrangeiros ou sociedades não sediadas no Brasil.
Então não pode uma empresa do exterior estabelecer no Brasil se ela não tiver sede aqui no Brasil. Ela não pode, ela tem que sediar aqui. Também não pode ser considerado empresário os devedores do INSS. O que é o INSS? Todos, acho que todos sabem. Instituto Nacional de Seguro Social. Então, quem deve INSS não pode ser considerado, não pode ser empresário. O artigo 973 do Código Civil estabelece que a pessoa legalmente impedida, se ela exercer a profissão mesmo impedida, ela responderá pelas dívidas contraídas. Essa dívida será pessoal e ilimitada, ou seja, não tem limite. Essa dívida não tem limite. As pessoas que exerceram a profissão ilegalmente, ela pode ser executada e pode pegar bens particulares dela sem limite. O novo Código Civil, contrariando a orientação jurisprudencial construída sobre as regras do Código Comercial, teve sua primeira parte revogada, permanecendo vigente apenas a segunda parte, que aqui, quando fala a segunda parte, é que algumas situações do Código anterior, que era o Código Comercial, ela permanece no Código Civil, são as exceções. Fala aqui sobre, corresponde ao comércio marítimo. Prevê expressamente a possibilidade de constituição de sociedade marital. Quando fala de empresa marítima, desde antigamente, né, há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, as pessoas buscavam produtos em outros países, como tapetes Pérsia, a própria pimenta do reino, a madeira e etc. Então, a pessoa tinha o dinheiro, mas não tinha como transportar esses produtos. Então, eles mantinham uma sociedade. O dono do navio disponibilizava o navio, o comerciante no código anterior entrava com dinheiro, comprava, pagava o transporte. Como tem hoje as transportadoras, continua da mesma forma, não houve alteração sobre isso. Muito bem. Outra situação que não era permitida, prevê expressamente a possibilidade de constituição de sociedade marital, sendo que a sociedade empresarial composta exclusivamente por marido e mulher. Então, sociedade marital, entendo sociedade entre marido e mulher, que não era permitido, né, pelo Código Comercial. O artigo 997 do Código Civil, né, faculta os cônjuges. Quando fala cônjuges, entenda-se marido e mulher. Então, pode marido e mulher contratar a sociedade entre si ou com terceiro, desde que não tenham sido casados. Tem uma ressalva, hein? Preste atenção. Podem ser sócios desde que não tenham sido casados com comunhão universal de bens ou da separação obrigatória. Então a lei proíbe você ter uma sociedade entre marido e mulher, não é? Mas não admite essa sociedade que a pessoa, marido e mulher, tenham sido casados com comunhão de bens. Aí você pergunta, por quê que não pode na comunhão de bens? O que tem a ver? Que regime é esse? Tem gente que não sabe. Comunhão de bens ainda é adotado até hoje, mas não muito praticado. Por quê? Hoje, infelizmente, a sociedade conjugal ficou muito vulnerável, banalizou demais. Hoje a pessoa casa, se não der certo, amanhã eu separo, eu divorcio, não é? Não tem mais separação. Amanhã eu divorcio.
não é? Hoje você vê muito isso. Vê artista casando 5, 6, 10 vezes, não é? Então, quando não tinha essa ressalva, a pessoa casada com comunhão de bens, já aconteceu muito, eu já presenciei muitos casos desse tipo, você montava uma empresa, começava a adquirir crédito, e você adquirindo crédito começava a pegar empréstimo e aquele movimento todo, quando aí que o marido falava com a mulher, ó, nós vamos separar, nós vamos divorciar. Antigamente era separar, hoje não existe mais, eu estou falando só para a título de antes dessa lei. Eles divorciavam ou separavam, que era permitida a separação judicial, o desquite, que não se fala mais nisso. Aí o marido falava assim, olha, é o seguinte, eu seguro as pontas, você leva o carro, você leva a empresa, você leva o imóvel, você leva tudo. Deixa que a empresa tome conta. Você leva tudo que eu tenho. Você leva a fazenda, você leva a casa. E eu continuo com a empresa. Quando os credores vinham cobrar, você, eu divorciei, eu separei, eu desquitei. Minha mulher levou tudo. Eu tenho a empresa, eu tenho o CNPJ. E os balcões, não tem estoque, não tem nada. E aí, a justiça não podia tomar o bem da mulher, que a mulher divorciou, mas aquilo ali, aquele divórcio, foi engenhado pelos advogados, pela justiça que dava brecha para a lei. Aí eles divorciavam, iam para a audiência, eles discutiam na audiência, tudo simulado, preparado, ensaiado. E o juiz achava que aquilo ali mesmo era um divórcio, era um desquite, era uma separação em que estavam quase causando morte. E depois que eles assinavam o divórcio, a separação, o desquite, eles iam comemorar isso com jantar a velas, luz de vela. E a mulher ia para outra cidade com bem, os credores não achavam nada, cano, não é? Hoje, por isso que não tem mais. Hoje a lei proíbe. Regime comunhão universal não pode. Hoje tem o regime parcial de bens. O que é isso? O regime parcial de bens, você já deve ter visto nas aulas iniciais, no primeiro ano, que a adoção do regime parcial de bens é aquele que, se você casar nesse regime, o que vocês adquirirem, quando eu falo vocês, marido e mulher, construírem, ganharem, tiverem lucro do suor de ambos, morando sob o mesmo teto, casado, regime parcial de bens, aqueles bens que vocês adquiriram depois do casamento, se houver um divórcio, esses bens são divididos. Os bens que foram levados, se você casou com um indivíduo que já tinha casa, tinha carro, e ele casou com separação, com comunhão parcial de bens, e não deu certo essa sociedade conjugal, aí se você divorciar, o marido sai com a casa e com o carro. Você não tem parte naquele bem que ele trouxe para o casamento. Só tem parte do que ele adquiriu depois. Se não adquiriu nada, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Entenderam? É isso que é a comunhão parcial de bens. É o mais adotado hoje, devido às consequências que o casamento não dê certo. A mulher, não é só o homem que tem dinheiro, tem mulher fazendeira, tem mulher... Hoje a mulher ocupou um espaço muito grande na sociedade, não é? Então, se essa mulher é uma empresária bem-sucedida, uma executiva, e tem bens e casou com um indivíduo que não tinha nada, com comunhão universal de bens, aí, se não deu certo a sociedade, ele dá o golpe do baú, como é o ditado popular. Ele casa com uma mulher dessa, aí quando a mulher, não é, menos espera, ele pede o divórcio, casa com uma mais nova, pega o dinheiro dela, porque ele vai separar os bens. Isso que acontece, por isso que você tem que pensar qual regime que é o melhor. Muito bem, continuando aqui, se a despeito da proibição legal for registrado na junta comercial, exclusivamente marido e mulher, seus sócios responderão ilimitadamente
pelas obrigações sociais. O que eu disse agora há pouco? Eu disse que antigamente casava e eles faziam uma cena perante o juiz. Ele me traiu, ele não presta, ele é aquilo e tal, e discutia, a mulher, você que não presta e tal, quase se atracavam, quase que se entrava em luta corporal, e o juiz, vamos gente, calma, calma, aqui tudo ensaiado. Saindo dali, beleza, vamos dar o cano nos fornecedores, vamos dar cano no banco, porque a mulher levou o dinheiro, está no nome dela, e o marido ficou com a empresa que estava falida e não tem mais nada. Então, hoje não, quando fala assim, empresa exclusivamente marido e mulher, os seus sócios, marido e mulher, responderão ilimitadamente. Ou seja, o que é isso? Os bens, tanto do marido, tanto quanto da mulher, a justiça vem e pega na mão de quem tem. Não tem dessa de divorciar, depois da noite jantar à luz de vela e dar cano em banco, dar cano em fornecedor, dar cano em particular, dar cano em empregados. Acabou isso. Vai fechando o cerco. Você está entendendo? Qualquer dúvida, pode me questionar. Nós temos alguns minutos, mas esses minutos são preciosos. Hoje, nós vamos dar uma introdução aqui sobre o estabelecimento. O que é o estabelecimento? Para quem acompanha, o estabelecimento é um conjunto de bens operados pelo empresário. Tem natureza jurídica de uma universalidade de fato, sendo objeto e não sujeito de direitos. O que compõe o estabelecimento? Compõe-se o estabelecimento de bens corpóreos e bens incorpóreos. Talvez muitos alunos, né, você não é obrigado a saber, não é? Nunca tenha ouvido falar sobre bens corpóreos ou bens incorpóreos. Mas lembrem-se de corpo. Então, bens corpóreos são bens que você pode pegar, bens que você pode transportar. Dentre esses bens, para você entender melhor, inclui-se no estabelecimento os balcões, as vitrines, as máquinas das empresas. Esses bens são os bens corpóreos, você pode transportar, deslocar, não é? As viaturas, os veículos, etc. Então, os bens corpóreos que você tem corpo, você pega, você transporta, você vê, não é? Entre os bens incorpóreos estão o ponto. Já falei sobre isso. O ponto comercial, ele às vezes vale mais do que a empresa. Eu disse na aula passada. A Casa Bahia, a Casa Americana, Magazine Luiza. Por que eles estão concentrados ali no centro da cidade? Porque ali circula muitos consumidores. Ali onde passa muita gente. Então ali a possibilidade de vender é muito maior do que essa empresa montar a loja lá no Trevo de Lavras, lá no Trevo de Itumirim, lá próximo à Fade Minas, no internato. Isso é o ponto. Esse ponto às vezes vale mais do que a empresa, como eu já acabei de falar. O nome da empresa, eu falei para vocês, o nome da Coca-Cola tem um valor incalculável em dólares. Coca-Cola é uma multinacional. Ninguém pode copiar o nome da Coca-Cola. Mais para frente eu vou pedir para vocês, aqueles que tiverem curiosidade, pode entrar no Google e ver lá quanto vale o nome da Coca-Cola. Vale bilhões de dólares.
As marcas Volkswagen, Banco Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, esse nome tem valor. As patentes, o que é patente? Você descobriu, teve uma ideia de descobrir que uma planta, ela faz o professor Celso ter cabelos novamente. Ninguém, até hoje, ninguém descobriu um produto que faça voltar aqueles cabelos que eu tinha na minha juventude, na minha mocidade. E você vai, por acaso, não é? Descobre que uma planta, às vezes uma planta simples, você passou no seu couro cabeludo e aquilo ali fez o cabelo crescer. Aí você vai ficar milionária, bilionária. Porque eu mesmo vou ser um seu freguês, tá? Eu vou comprar um produto que você descobrir, quero meus cabelos de volta. Aí você vai o quê? Registrar esse produto que você descobriu e vai colocar no mercado. Uma vez registrado, ninguém pode copiar a sua ideia. Aí você registrou aquela patente, aquele produto é seu exclusivamente. Você pode passar, né? Vender aquela ideia, aquela descoberta para outro. Pode. Sinais. Né? Qual que é o sinal do Itaú? Um A com pontinho, você vê lá. Aquilo ali tem um valor. Você não pode fazer fazer um sinal igual do Itaú. Não é? Do Bradesco. Tem um símbolo do Bradesco. Banco do Brasil tem seu símbolo, não é? O sinal dele lá. As expressões, as propagandas também têm um valor. Aí fala o know-how. Know-how, que escreve Knov, pronuncia know-how, é o segredo da empresa. Não é? Eu cito como exemplo, não querendo fazer propaganda, você vê a Plim, quem conhece a Plim? Salgado a Plim, até pouco tempo não tinha ninguém que fazia igual, porque ela tem um segredo para fazer. Não é? E outros produtos aí que você sabe, segredo. A Coca-Cola tem um segredo. Já tentaram descobrir a fórmula do refrigerante da Coca-Cola. Eles não conseguem, porque é um segredo dela, não é? Crédito, a clientela, os fregueses seus têm um valor. A freguesia, não é? A capacidade de produzir lucro atribuída ao estabelecimento e à empresa em decorrência da organização. Muito bem. Então, preste atenção, leiam, revejam essa matéria nos slides dessas duas aulas que eu passei hoje. E lembrem-se, essa parte é muito importante, bens corpóreos e incorpóreos. Não tem como não pedir isso numa avaliação, tá certo? Eu encerro essa aula de hoje, agradecendo a atenção de todos, pedindo desculpa por alguma falha, não é? Porque não é fácil para o professor aplicar a matéria online, é muito difícil, porque não tem esse contato pessoal. A aula, quando a aula é presencial, vocês sabem, é muito bom, é muito valiosa essa interação entre aluno e professor, pergunta e conversa e conta um caso, etc. Mas nós estamos fazendo o possível e o impossível. Desejo para vocês uma boa noite, que Deus acompanhe, protejam vocês e suas famílias, e bem como a minha, não é? Que nós possamos crescer também espiritualmente. Uma boa noite para vocês e que Deus permaneça ao seu lado. Até a próxima aula.